imediato a gente já vai fazer nossa conexão com Brasília. Quem está com a gente hoje é o Caian Messina. Boa tarde para você, Caian. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Cardápio variado hoje, hein, Caian? Já vou colocar na mesa sempre. aqui os nossos 3 temas. Para julho tá bem variadinho. Nossos 3 temas com o Caian hoje. As declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o que vem pela frente em relação à reforma dos impostos, a mudança nos impostos no Brasil, as agressões ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a notícia da Venezuela. Posso começar por Venezuela, Caian? Vamos lá. O que eu queria chamar a atenção de todo mundo é que, assim, na verdade, essa não era a pauta principal do encontro do presidente Lula com representantes aqui de países vizinhos, nossos vizinhos e também dos países europeus. A Venezuela não era a principal pauta, a principal polêmica que estava colocada era justamente ali de uma dúvida em relação a como a guerra na Ucrânia seria citada no documento final, mas a Venezuela se tornou o principal assunto nesse momento do encontro, justamente porque a gente sabe que o presidente Lula já fez ponderações tentando relativizar a situação política na Venezuela, tentando considerar que o que se tem hoje na Venezuela é uma democracia, que lá acontece mais eleição do que em muitos outros lugares do mundo. E, na verdade, hoje a posição do Lula me parece muito mais ponderada no sentido de reconhecer que precisa haver um monitoramento internacional nas eleições venezuelanas, como temos aqui no Brasil há muitos e muitos pleitos, né? Há muitas e muitas eleições. As eleições brasileiras são monitoradas por organismos internacionais. Então, me parece que é uma decisão acertada o presidente Lula, em conjunto com a Argentina, com Colômbia, com França e com outros países europeus, sinalizar que a Venezuela precisa se propor a fazer eleições justas, transparentes, oposição e o governo de Nicolás Maduro na Venezuela tem que chegar num acordo e traçar essas regras das próximas eleições em 2024, com monitoramento internacional, para que possam ser suspensas as sanções financeiras, as sanções econômicas em relação à Venezuela. Me parece um caminho para oferecer uma esperança ao povo venezuelano. Nossa, sem dúvida, né? Lembrando que o presidente Lula, muitos ministros próximos dele, inclusive, reconhecem que essa situação na Venezuela, ela é um espinho no pé do presidente Lula, né, e do próprio Partido dos Trabalhadores, que tende a oscilar nesse discurso, né, que, como você bem pontuou, Adriana, foi de, não, tá tudo certo na Venezuela, é uma democracia, sigamos em frente, para, né, o que a gente viu agora, ou seja, a gente precisa realmente reconhecer as dificuldades da Venezuela e reconhecer que é necessário garantir que haja uma eleição livre no país, coisa que, né, todo mundo sabe que não há, né? A Venezuela, para todos os efeitos, é uma ditadura de esquerda, como tem ditadura de direita, enfim, né, independentemente do viés político, o fato é que na Venezuela há um controle total do governo, das instituições, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, né, e por aí vai. Então, né, essa fala do presidente Lula, ela agradou muito, principalmente os setores de centro-esquerda e de centro, né, no Congresso Nacional, que são a maioria do Congresso Nacional, porque a avaliação do Congresso não é possível que o governo brasileiro continue com os olhos fechados para o que acontece num país vizinho ao nosso que vive uma crise humanitária, né? A gente, infelizmente, aqui em Brasília, a gente encontra venezuelanos pedindo dinheiro no farol, né? Eu imagino que o mesmo aconteça, infelizmente, em outras capitais do Brasil. Ou seja, ninguém pede dinheiro no farol porque quer. As pessoas pedem dinheiro no farol porque elas não têm, quando são de outros países, elas não têm condição de permanecer no país e vêm para o Brasil, né, numa condição subhumana às vezes, porque ficar no país de origem seria pior. Por aí a gente vê que a situação na Venezuela não é normal e essa movimentação do presidente Lula foi bem recebida no Congresso Nacional como, olha, finalmente está saindo ali uma coloração ideológica em relação à Venezuela e entrando um pouco mais de realidade. Muito bem, vamos falar de economia, Caian? Porque o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista importante à Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, colunista da Folha de São Paulo também. E, entre outras coisas, o Haddad elogiou demais essa primeira parte da reforma tributária. Ele chegou a falar que equivale ao plano real, né? Essa primeira parte da reforma tributária seria o plano real
desse terceiro mandato do governo Lula. E quando questionado se não teria de aumentar impostos ou cortar investimentos em algum momento, o Haddad preferiu dizer que o governo vai buscar corrigir distorções absurdas no sistema tributário. Por enquanto, é algo que parece inalcançável, mas aos poucos o Haddad pretende chegar a esse nível. Como é que as declarações do ministro foram recebidas hoje em Brasília, Caian? Olha, Fábio, a Adriana vai ficar brava comigo aqui, mas eu vou ter que antecipar aqui na Band News FM umas informações que eu tinha guardado ali para o Jornal da Band, não, né? Tá tudo certo. Aqui entre nós, então tá tudo só certo. entre nós. Aqui entre nós, só entre nós. Mas são declarações importantíssimas do ministro Fernando Haddad, que aos poucos vai de patinho feio do Partido dos Trabalhadores e do mercado financeiro para um cisne, né? Porque ele vai conseguindo tudo o que ele quer. Dobrou muita gente dentro do próprio PT. Hoje o mercado financeiro está fechado com o Fernando Haddad, com essa necessidade de queda dos juros, com a necessidade de investimento público, com a intenção de manter, né, a inflação sob controle e principalmente gastar menos. E sobre a reforma tributária, e aí vem o que, né, antecipando aqui, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é essa que já foi aprovada na Câmara, está no Senado, diz respeito principalmente à criação de um IVA, né, simplificação tributária, enfim. A segunda etapa é a etapa que vai mexer com todos nós, diretamente, né? A primeira já mexe um pouco, a segunda vai mexer diretamente, ou seja, com imposto de renda. Então, a intenção do governo é aumentar a isenção do imposto de renda, ou seja, as pessoas que não pagam imposto de renda hoje são as pessoas que ganham até R$ 2.640 por mês. Já aumentou isso, né? Essa isenção aumentou. A intenção do governo é aumentar isso para algo próximo ou superior a R$ 3.000, ou seja, uma boa notícia, né? As pessoas vão pagar menos impostos. As pessoas CLT. Só que aí, para compensar, né, vem aquela coisa do governo, dá com uma mão, tira com a outra, a intenção é taxar lucros e dividendos de pessoas jurídicas. E aí a gente não está falando só do grande empresário, a gente está falando do prestador de serviço. Então, muitos médicos, muitos dentistas, contadores, enfim, o pessoal ali que é o chamado PJ pode ter de pagar mais imposto. O que está em estudo é uma alíquota próxima a 10%, menos do que a do governo passado, que era algo chegando ali aos 15%. Em compensação, essa alíquota do imposto de renda das empresas, ela seria reduzida. Importante, essas propostas devem ser encaminhadas, já estão quase prontas, nessa segunda fase da reforma está quase pronta, deve ser encaminhada ali para o planejamento, para o pessoal dar uma passada de olho no fim desse mês, depois segue para a Casa Civil, e a intenção é que chegue ao Congresso Nacional apenas no fim do ano. Isso é importante, porque a previsão era de que chegasse ao Congresso em agosto, só que aí, né, o Congresso ainda está debruçado sobre a primeira fase da reforma, o governo não quer que uma fase acabe atropelando a outra, então a intenção é que essa segunda fase chegue ao Congresso Nacional no fim deste ano. E deve ser aprovada, pelo menos essa questão aí do aumento da isenção do imposto de renda, tem que ser aprovado ainda neste ano, porque tem aquele princípio da anualidade. Ou seja, mudanças que mexem com o imposto de renda, elas têm que entrar em vigor no ano anterior para valer no próximo ano. Então, o governo, se não vier ali, né, uma mudança, uma aprovação do Congresso, o governo estuda aumentar a isenção do imposto de renda por portaria ainda neste ano, para já ter um alíviozinho ali no início do ano que vem. Bom, vamos ver como é que vai ser a tramitação dessa segunda etapa. Eu vejo com dificuldades pelo caminho. Total, porque o próprio ministro admite isso. Se nós tivemos 3 décadas ou mais de dificuldade para chegar num consenso em relação ao IVA, esse imposto no final, né, no consumo, ia fazer essa transição, mas houve um consenso e permitiu essa aprovação. Essa segunda etapa da reforma tributária, ela tem pontos muito mais polêmicos, no sentido de que afeta diretamente interesses dos parlamentares, que têm empresas, que têm seus negócios. Então, taxar lucros e dividendos, você citou os médicos, os advogados, jornalistas, inclusive, vários profissionais. Hoje em dia, maquiadores são contratados, às vezes, como profissionais de estética, contratados como PJ. Mexe com essas pessoas, mas mexe com as empresas. Grandes negócios também, lucros e dividendos das empresas.
Então, aí já é uma seara que talvez os parlamentares não tenham tanto interesse em se empenhar em conseguir voto suficiente no Congresso. Me parece que a pedreira é bem maior nessa segunda etapa da reforma tributária. E aí, em outras coisas, heranças, fundos exclusivos, offshores, dinheiro fora do Brasil, pessoas que têm dinheiro fora do Brasil. O ministro citou essas possibilidades de mudanças e isso envolve diretamente o interesse de muitos parlamentares. Uma pressão muito grande, vai ser bem mais pedreira essa etapa. Com certeza. Tanto que o que eu apurei foi o seguinte, que tanto que o governo conta, né, com essa dificuldade, que já está pensando na possibilidade de fatiar essa segunda etapa. Ou seja, o que mexe mais ali, né, com o interesse do contribuinte, né, o pessoal classe média baixa, já segue para o Congresso para tentar ser aprovado. Agora, aquela parte que vai ter mais dificuldade, que mexe aí, como você bem destacou, offshore, fundo exclusivo, né, o governo quer taxar isso. E faz sentido, né? Porque se uma pessoa de CLT paga 27,5% de imposto, porque uma pessoa que tem um fundo offshore, tem um fundo exclusivo, que tem cota, que passa de pai para filho e tal, não vai pagar imposto, né? Ou imposto zero. Então, mas são grupos poderosos, que têm um lobby forte no Congresso. Então, a intenção do governo, se houver muita dificuldade, é fazer esse fatiamento. O que é mais fácil de ser aprovado segue logo, o que é mais difícil fica para depois. Caian, nosso tempo está estourado, mas é importante falar a respeito de um terceiro assunto, que é o assunto Alexandre de Moraes, né? Mais cedo hoje a gente informou, logo no comecinho do Entre Nós, o ministro Alexandre Padilha chegou a revelar que autoridades italianas realmente confirmaram que houve a agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes. Quais são os próximos passos dessa história, hein, Caian? Olha, em rápidas pinceladas, depoimentos à Polícia Federal, todo mundo já está depondo, né? Um deles já depôs no domingo e hoje depõem lá os dois que estavam mais envolvidos na agressão, né? O empresário e a esposa dele. A partir daí, as imagens todas, né, do aeroporto em Roma, o depoimento da Polícia Federal, tudo isso segue para a Polícia Federal e da Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal, e aí vai cair na mão de quem? Alexandre de Moraes. E aí ele vai decidir o que vai fazer, né? Expectativa, eu já ouvi isso de ministros do Supremo Tribunal Federal, é de que esse pessoal realmente tenha de responder. Vai ter prisão? Não sabemos, mas certamente eles vão ter muito trabalho na justiça, porque a avaliação no Supremo é de que houve um ataque à instituição, não é um ataque a um ministro, é um ataque à instituição. É possível fazer, por exemplo, uma crítica à atuação individual de um ministro ou à atuação de uma instituição como o STF. O que não pode é partir para pancada no meio de um aeroporto. Obrigada demais, viu, Caian, por toda a pauta, extensa pauta. Mas foi Beijo, ótimo. pessoal. Beijo, Valeu, bom Caian. trabalho. Até o Jornal da Band. Até.